mensagem? Vai ser? Bom, você quer parar onde parou? Isso foi o último que eu fiz. Então, na aula passada a gente já tinha acertado, quando a gente tinha feito a transformação de Lorentz em bucho genérico, e a gente já estava parametrizando o grupo S1, a gente já estava parametrizando o grupo de Lorentz restrito, né? Então a gente já tinha visto que nós iríamos representar aquelas transformações lambda, que são as matrizes de Lorentz, que tem determinante 1. Por ter um determinante 1, a gente consegue escrever como exponencial uma matriz que tem traço zero. Essa matriz aqui é a matriz da álgebra, né, correspondente ao grupo, e essa matriz aqui tinha a característica, né, no grupo a relação era uma relação de invariância da métrica, na álgebra a relação uma relação com a métrica, mas não dessa forma, não uma relação de isomorfia, de isometria, mas na álgebra a isometria seria desse modo, ômega transposto beta mais ômega. Então isso aqui é o grupo. Isso aqui. E nós temos chamado a atenção para o fato também, a gente quer aquele grupo pseudo-ortogonal. E essa álgebra aqui é uma álgebra também pseudo-simétrica, né? No sentido de que essa transformação aqui, o ômega transposto, né? Por exemplo, é menos zeta, ômega, zeta a menos 1. Se não fosse essa métrica, ser, né, não positivo definido, essa matriz seria antissimétrica. Aqui eu vou só chamar a atenção também de um detalhe, que é um detalhe, realmente um detalhe, mas que pode fazer diferença. Numericamente, a matriz zeta, a menos 1 é igual a ela. Se eu inverter a matriz zeta, o inverso dela é ela mesma. Mas eu gosto de colocar o menos 1 muitas vezes para marcar para vocês a posição dos índices. O eta, a métrica, tem os dois índices covariantes, e o eta menos 1, que é a métrica inversa, tem os dois índices contravariantes. Para evitar problema de índice aqui, então é só isso que eu vou fazer. Essa relação aqui, os elementos de matriz aqui da matriz ômega, então, da mesma forma que a matriz lambda, né? E a nossa matriz lambda aqui, ela tem essa estrutura de índice, né? Ela tem uma estrutura linha, coluna, e aí, claro, a matriz que está na exponencial segue a mesma estrutura. Essa é a matriz. Essa relação aqui é uma matriz que o ômega está transposto. Então, essa relação aqui, ela tem que ser lida assim, né? Quer dizer, ômega transposto mini, ômega, é assim, a matriz ômega tem esses índices aqui. Esses índices aqui são embaixo, tá? Essa relação aqui vai ser lida assim. Ômega transposto mi vai ser menos zeta mi. Capa. Ômega, capa lambda. Eta menos 1. Lambda. Então, observem os índices livres, né? Que são esse aqui e esse aqui. Eles são índices livres nas métricas correspondentes. Esse aqui aparece assim. Então, por isso que esse eta menos 1, se o cara não coloca o eta menos 1 aqui, ele pode ser tentado colocar os índices embaixo. Então, colocando os eta menos 1 nos lugares que deve ser eta menos 1, os índices vão aparecer sempre certinhos. Então, essa matriz aqui está com a notação correta, esse índice de coluna. Então, eu posso, claro, posso escrever esse termo aqui, se eu quiser, desse modo. Né? Ômega, como isso aqui é transposto, isso aqui também é igual a ômega mi. Mas é óbvio que fica mais simples olhar desse modo, porque isso aqui é essa matriz. Então eu tenho que pegar o elemento mini dessa matriz. Por que eu sei que o mi está embaixo? Porque o índice de linha daqui tem que ser o índice de linha daqui. E essa matriz tem os índices embaixo. Então, as relações que sendo escritas de uma maneira correta, a gente não vai ter, a gente vai seguir a notação da posição. Só detalhe, tá? Então isso aqui é um detalhe menos importante, mas não significa que seja relevante. Então, eu vou até apagar, porque a gente já vou trabalhar com as
rotações fechadas, né? Era só para lembrar vocês. Aí, na aula passada, a gente pegou justamente a estrutura da matriz ômega que derivava dessa relação aqui. E aí a gente viu que a matriz ômega tinha, em geral, essa estrutura aqui. Devido, né, a gente botou uma matriz ômega geral, 4 por 4, e essa relação aqui amarrou os parâmetros da matriz ômega de tal maneira que a matriz ômega ficou sendo assim: 0, A, B, C. H, B, C. Aqui 0. Aí aqui a gente já tinha até separado o setor espacial do setor espaço-temporal, né? Desse tipo aqui, e aqui ficava, por exemplo, um alfa, aqui a gente colocava menos beta, aqui a gente colocava beta, colocava menos alfa, não, aqui 0, gama, beta, menos gama. Então, essas letras são um pouco infelizes, né? Porque a gente já está usando beta para B sobre C e gama para 1, né? Sobre o fator de dilatação. Mas não dá para confundir, isso aqui é só são parâmetros, não tem nada a ver com aquilo, são parâmetros aleatórios que eu estou colocando nessa matriz. O que a gente quis na aula passada é a estrutura da matriz da álgebra para poder derivar uma base. Então a gente viu na aula passada que a gente podia ter essa base, a gente podia escrever essa matriz da forma mais geral em termos de 6 matrizes básicas, que são o que a gente chama de geradores do grupo de Bloch. A matriz 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. A matriz B. Essas aqui eram as matrizes que nós tínhamos interpretado, inclusive, na aula passada, como bustes, né? E nós tínhamos visto que esses parâmetros aqui, A, B e C, estavam ligados a velocidades relativas, né? Através de uma relação não linear, uma relação de tangente hiperbólica. A gente tinha visto que esses parâmetros A, B e C estavam ligados, né, ao V sobre C, né? Depois aí a gente viu que essas matrizes aqui formam um setor SO3, formam a álgebra de Midi, SO3, as rotações espaciais estão embutidas aqui dentro do grupo de Lorenz, elas deixam a métrica invariante. Então ficou algo desse tipo, alfa, né? 0, 0, esse menos 1, o importante é que tenha beta e menos beta. A posição do mais e do menos a gente escolhe oportunamente só para poder bater com os geradores das rotações que a gente tem no caso do SO3, né? Então, para seguir basicamente a convenção dos geradores que nós temos para SO3. Então, na aula passada também nós tínhamos visto que esses 3 geradores de baixo, eles geram uma rotação do plano XY, portanto, uma rotação do plano x, uma rotação do plano XZ, ou seja, X, e uma rotação do plano YZ. Isso aí. E aí a gente tinha feito a conexão, né, com o SO3, lembrando que no caso do SO3, a gente adota na representação vetorial, quer dizer, na representação J, né, ou na representação J igual a 1 de SO3, que é a representação. A gente fez a comparação na aula passada. A representação J igual a meio de SO3, né, é a representação de SO2. Nessa representação aqui, a nossa matriz de rotação adquire essa forma exponencial, né?
o ângulo de rotação, o vetor unitário em torno do qual eu realizo a minha rotação, e os geradores, né, do grupo na representação bidimensional, que são as matrizes de Pauli. Depois, a gente pode pegar a representação vetorial de SO3, que é a representação de matrizes 3x3, né, que realiza uma sala. Então, a representação é exponencial, né, de I θ. Então, fazer a mesma rotação de um ângulo θ em torno de um certo eixo do espaço. Porém, os geradores mudam, e agora os geradores são aquelas matrizes 3x3. Então, aqui são as matrizes de Pauli, que satisfazem essa relação. É o produto típico, né, o comutador típico de SO2, e aqui essas matrizes aqui são matrizes que têm esses elementos, como nós tínhamos visto na aula passada. A matriz sigma I, elemento JK, é dada por menos I, epsilon e JK. E essas matrizes aqui fecham exatamente essa relação de comutação que as matrizes de Pauli fecham. Sigma I, sigma J. Pode dizer que essas três matrizes aqui são uma representação 3x3 das matrizes de Pauli. A álgebra de Lie é a mesma, então são duas representações distintas, né, sobre as duas unitárias do mesmo grupo, né, só que uma representação é complexa e essa representação aqui é real, porque essas matrizes aqui são pura imaginárias. Com esse I aqui fica tudo real. Então eu vou exponenciar algo que é real, essa matriz aqui é real. O que não acontece aqui, porque essas matrizes não têm realidade bem definida. A matriz sigma Y é puramente imaginária, mas as matrizes figurativas e sigma C são reais. Então, essa exponencial não tem uma realidade bem definida, pode ser complexa em geral. Então, a gente queria falar, a gente sabe que o setor de SO3 são as matrizes 3x3 de SO3, que são essas aqui. Essas matrizes aqui, basicamente, né, são essas aqui, multiplicadas por menos 1, né, por menos I. Então, essa matriz aqui, se eu pegar essa relação aqui, ó, sigma 1, 2, 3, né, colocando aqui, né, perdão, a matriz sigma 1, 2, 3 é essa aqui. Então, a matriz sigma 1 seria essa aqui. Seria a matriz que faz uma rotação em torno do eixo do X. Aqui, essa sigma, ela designa a rotação em torno do eixo do X, Y, Z, né? CCN aqui for o versor unitário X, Y, Z. Então, sigma 1 faz uma rotação, ela só tem elementos 2, 3 e 3, 2. Ó, 2, 3 e 3, 2. O elemento 2, 3 é esse aqui, da menos I. Está dando aqui, então, no fundo, a gente está multiplicando esses três geradores aqui por menos I. Então, basicamente, os três geradores espaciais do grupo de Lorentz são os três geradores espaciais de SO3 a menos desse fator menos I. Então, justamente para a gente ficar muito próximo do que a gente faz no setor espacial, seria bom ter um menos I. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, já desde o início, definir as transformações de Lorentz, as transformações do grupo de Lorentz, colocando aqui o fator I. A gente pode fazer isso aqui. Ao invés de trabalhar com esse ômega, a gente incorpora um menos, multiplica esse expoente por I por menos I. Eu posso fazer isso aqui, eu posso colocar esse I aqui e posso colocar um menos I aqui no ômega. Não mudei nada. E aí eu vou trabalhar com esses geradores agora, esses menos I ômega aqui, só para, não posso chamar de um ômega tilde. Esses geradores aqui são, na verdade, menos I vezes aqueles geradores. Isso a gente vai fazer, tá? Então, para não ficar assim, acumulando notação, né, já está claro, então, que quando a gente se referir a esse ômega, depois eu vou até apagar esse tio. Na verdade, esse ômega tio aqui seria, mesmo que eu fiz essa passagem que joguei, isso aqui tudo multiplicado por menos I. Então, meu ômega tio que está aqui, ele vai ser menos I vezes esse gerador
I, menos I, vai ter tudo menos I aqui, e aí aqui vai ser menos I, menos I, menos I, que aí vão ficar exatamente os geradores de SO3. Então, a prática melhor é a gente trabalhar com esses geradores já com o I embutido, que aí a gente ganha exatamente, né, aqui nesse setor, a gente automaticamente ganha. Então, eu estou fazendo esse ômega negativo que está aqui, é menos I ômega. Então, aqui, eu tinha esse ômega aqui, aí vou multiplicar isso aqui por menos I, e vou chamar isso aqui então de ômega negativo. Isso aqui é ômega negativo. Então, multiplicando cada gerador por menos I. Então, os 6 geradores, deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos dizer, os 6 geradores com os quais eu vou lidar, trabalhar com esses 6 geradores aqui, claro, multiplicados por menos I. É só uma questão de escolha. Não precisa fazer nada disso, todo mundo pode seguir trabalhando como está aqui, tudo real. E no fundo a gente não está mexendo na realidade das transformações de Lorentz. As transformações de Lorentz continuam reais. Porque o I que eu coloquei aqui, eu compensei com menos I. Eu apenas redefini esses novos geradores com esse menos I para que o setor espacial, tudo aqui vai ter menos I, aqui. Menos I. É uma questão de simplesmente escolha. Então, a matriz O negativo, nosso gerador O negativo, ele se escreve nessa base desses 6 geradores. Nada mudou, porque, pronto, se eu fizer uma transformação de Lorentz, um boost, né, ao longo do eixo do X, né, um observador que se move em relação ao outro com velocidade constante ao longo do eixo do X. Eu vou pegar essa matriz aqui. Só que esse menos I aqui vai cancelar com esse I aqui. Então, no final do dia, eu vou fazer a mesma operação que eu fiz na aula passada, a mesma interpretação. Eu vou calcular meu lambda como sendo exponencial do A, e aí a matriz 0, 1, 0, 0, não mudou nada. Então, as transformações, as interpretações de todos os geradores, tudo igual, porque eu multipliquei no fundo tudo por 1, só que eu quebrei o 1 como sendo I menos I. Então, só o papel de complexificar os geradores simplesmente é para que a gente, no setor espacial de SO3, né, no setor espacial de Lorentz, perdão, a gente reencontre os geradores usuais das transformações espaciais SO3. Porque senão a gente ficaria trabalhando com o SO3. Normalmente a gente trabalha com esses geradores e aqui no grupo de Lorentz a gente estaria trabalhando com 1 e menos 1. Então, para evitar essa discrepância, eu decido fazer isso aqui, mas como eu estou chamando a atenção de vocês, nada mudou. Tudo igual. Certo? Pode, não sei se tem um nome que mude, mas pode chamar um de gerador, porque aqui, esse array grande é o completo. Dentro dele você tira todos os geradores. Então, os outros seriam geradores de base, porque você chama esse aqui de gerador e chama aquele de gerador também. Tudo é gerador, esses aqui são geradores mas de base. Mas não tem um termo que distingua o completo do... Não, porque geralmente pode chamar. Porque qualquer coisa, você está numa álgebra, né? Qualquer vetor pode ser expresso como uma combinação linear de vetores de base. Mas aí você pode mudar de base. Você está chamando a base do vetor e o vetor do vetor. Isso. Tudo igual. É porque os vetores de base, na verdade, também são elementos da álgebra. No fundo, e a gente daqui a pouco tem que fazer uma mudança de base aqui na álgebra. Então, essa base aqui é a base, como vamos dizer assim, com os geradores canônicos, no sentido de que esses geradores aqui têm uma interpretação muito clara. Esse aqui gera um boost ao longo do eixo do X, um boost ao longo do eixo dos Y, um boost ao longo do eixo dos eixos. Depois, a rotação em torno do eixo dos eixos, rotação em torno do eixo dos Y, rotação em torno do eixo do X. Está claro? É isso que a gente vai fazer. E, na aula passada, a gente pode justamente fazer uma mudança aí, pegar um boost genérico. A gente pegou um boost com uma velocidade genérica, dava aquela matriz lá, que eu dei uns truques para vocês de como calcular o determinante, né, de uma matriz meio complexa.
basicada, discutindo ela sobre matriz. Então, quer dizer, no fundo a gente pode mudar de base à vontade, mas essa é a base do conceito. É como se a gente estivesse trabalhando no espaço vetorial normal e a gente, muitas vezes, no R3, a gente escolhe a base canônica 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Claro, eu posso mudar essa base, combinar esses dois vetores, esse aqui, e fazer uma outra base, eu estou normalizada, não tem problema nenhum. Então a gente está simplesmente querendo adotar uma base de partida, é isso que a gente está fazendo. E observar aqui o seguinte. Então daqui para frente, pessoal, só uma questão de notação. Daqui para frente eu não vou mais ficar me referindo a matriz ômega tio. Vou abandonar esse ômega tio. Eu vou abandonar o tio, mas está implícito que nós vamos trabalhar com matriz e ômega. Então daqui para frente, então daqui para frente eu vou abandonar a notação de ômega tio. Eu vou adotar ômega. Mas vou adotar ômega com aquele gerador. Vou adotar o ômega com I implícito. Então, ômega expresso na base. Geradores complexos. Esses geradores aqui. Então, quando eu escrever agora exponente lambda igual a exponencial de π ômega, está implícito que esse ômega aqui é o ômega tio, é o ômega que é dado em função desses geradores. Ou seja, eu estou escrevendo o seguinte, vamos só fazer uma outra, vou botar aqui uma rotação que eu acho que eu já falei na aula passada. O que essa matriz aqui faz? Ela faz um boost ao longo do eixo do x. Então essa matriz aqui, ela faz uma transformação que envolve o eixo t e o eixo x. Essa transformação envolve o eixo t e o eixo x. Ela está misturando a linha 0 com a coluna 2 e a coluna 0 com a linha 2. 0, 1, 2, 3, e coluna 0, está adotando a notação do 0, 1, 2, 3. Então a gente está falando linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Em vez de adotar 1, 2, 3, 4. Então essa matriz, esse elemento aqui está acoplando a linha 0, que é o tempo, com a coluna 2, que é o y. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. Isso aqui está pegando a linha 2, que é o y, com a coluna 0, que é o tempo. Então isso aqui está fazendo uma transformação no plano TY. Aqui está acoplando T com Z. Aqui é uma rotação em torno do eixo dos eixos, ou seja, uma rotação no plano XY. Então eu vou fazer o seguinte, vamos imaginar, vou começar a chamar esses geradores assim, ó, ômega TX. Desculpa, é assim que eu estou chamando. Vamos chamar de sigma, para não dar confusão. Vamos chamar de sigma. Esse aqui é o sigma TY. E esse aqui eu vou chamar de sigma TZ. Então, os índices do meu gerador, estou adotando essa notação. Fica bem explícito o que eles estão fazendo. Olhando para o gerador, você já sabe, aí ele mistura T com X, então ele é um busto ao longo do eixo do X. Esse aqui é um sigma XY. Estou fazendo uma rotação em torno do eixo dos eixos, portanto, uma rotação no plano XY. Aqui, uma rotação no plano ZX. Então, essa situação está trocada aqui, ó, XY, ZX, né? Porque a rotação são todas trigonométricas. Uma rotação no plano XY, no sentido trigonométrico, né? E uma rotação no plano em torno do eixo dos Y, no sentido trigonométrico, portanto, no plano ZX, e aqui uma rotação de YZ. Então, são as três rotações básicas. Claro, se eu quiser adotar o gerador, a rotação no sentido antitrigonométrico, vai ser a rotação YX, vai ser mais I menor que a menos. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós vamos organizar os nossos geradores dessa forma. Nós vamos querer dizer o seguinte, nossos geradores vão ter esse rótulo mini. 01, 02, 03. 12, 31, ou 23 e 31. 12, 23, 31.
Então, esse índice aqui não é, como chamei na aula passada, atenção, não é índice de número de volume, é índice de matriz. Está especificando o flavor, a matriz. O que essa matriz faz? Claro, que sendo esse gerador, ele estando aqui no expoente, é claro que esse gerador vai ter que ter esses dois elementos. Vai ter que ter uma linha, uma coluna. Então, a gente vai grafar isso da seguinte maneira. O gerador, então, até, eu falei tanto que ia tirar o tiro, eu não tirei. Tirar esse tiro aqui. Então, esses geradores são esses. Esse nosso gerador ele tem essa estrutura de índices. Sigma, Mi, linha capa, coluna lambda. Então, por exemplo, se eu pegar o gerador sigma 02, que é esse aqui, sigma 02, e quiser pegar o elemento da linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 1, dá 0. Se eu quiser pegar esse elemento aqui, que é menos I, esse elemento aqui está na linha 2, coluna 0. Então, o elemento sigma 02, só para saber o que a gente está realmente fazendo. Sigma 02, tá aqui. Linha 2, coluna 0. Então, vou pegar o sigma 02, é esse gerador. Linha 2, 012, coluna 0. Menos I. Chamando a atenção, isso é uma convenção. Cada um pode escolher a sua. Eu até prefiro que vocês escolham o que vocês acharem melhor. Não é para seguir a minha. Tem certos livros que escolhem outras convenções. Eu gosto, eu adotei essa, porque eu fui ensinado pelos meus cursos iniciais, foi assim, eu gostei dessa anotação, eu tive empatia, ela ficou bem clara para mim o que cada coisa significava. Eu gostei dessa anotação agora, mas não precisa. Essa questão do I, colocar o I ou não colocar o I, não precisa. Porque se o cara for fiel, souber fazer a construção, como eu estou ensinando para você, pega a matriz, vê as propriedades, expande na base de geradores, tira o gerador, você trabalhando com o que você está construindo, você não vai errar nunca. Só não misturar a convenção. Tá? Então, eu estou só dizendo. Eu prefiro adotar a ideia de que eu vou ver diretamente aqui as matrizes de rotação. Então, eu coloquei esse, porque também é um pouco tradicional na teoria de grupos, quando a gente lida com grupos unitários, né? Geralmente é tradicional a gente representar uma matriz unitária, poder criar uma matriz unitária exponencial de uma matriz. Beleza. Só que se essa matriz unitária, essa matriz aqui é anti-hermitiana. Então, para essa matriz aqui ser unitária e essa ser hermitiana, normalmente a gente coloca o I. Então fica matriz unitária, os geradores são hermitianos. Então a gente gosta de colocar o I para poder trabalhar com matrizes hermitianas como álgebra para um grupo de matrizes unitárias. É só uma questão de escolha. Nada me impede de trabalhar com matrizes anti-hermitianas. Na álgebra linear, a gente trabalha o tempo todo com os observáveis físicos como sendo operadores hermitianos. Poderiam ser anti-hermitianos, eu poderia criar a convenção de que eu vou trabalhar com os anti-hermitianos. E a gente prefere trabalhar com os hermitianos. Então, por uma questão de tradição, mesmo que o grupo de Lorentz seja real, a gente começou fazendo isso, a gente, para poder seguir a tradição, querer trabalhar com coisas unitárias, a gente bota um I aqui, e aí incorpora o menos I aqui. E aí, quer dizer, se esse objeto aqui é unitário, esse objeto aqui deveria ser hermitiano. Só que vocês estão observando aqui uma coisa. Observe as matrizes mistas, tempo e espaço. Siga as matrizes que a gente chama, na nossa notação, né? Mi, né? 0, 1, 2, 3. Notação de Minkowitz, 0, 1, 2, 3. A gente guarda os índices puramente espaciais e mantém para eles a notação latina. I igual a 1, 2, 3 são os índices do setor euclidiano, tridimensional. Tá aqui. Então, se eu pegar as matrizes mistas do tipo sigma 0i e tirar o conjugado hermitiano delas, nenhuma delas vai ser hermitiana. Se eu tirar o conjugado hermitiano dessa matriz, eu troco esse cara com esse cara e troco o sinal do I, vai ficar I. Então, essas matrizes aqui são anti-hermitianas. E as matrizes espaciais, as sigma e j, são essas aqui. Essas são hermitianas. Se eu transpuser, conjugar, elas são iguais.
Então, o setor espacial é representado. Então, as transformações, né, ômega, as transformações lambda, que são da forma exponencial de I ômega. Agora, no ômega, eu estou falando desse ômega aqui, nessa base complexa. Então, eu coloquei esse I justamente para dizer, ah, beleza, se esse cara aqui for unitário, esse cara aqui vai ser hermitiano. Muito bem, só que essas matrizes aqui, ó, são anti-hermitianas. As matrizes tempo-espaço. E as matrizes espaciais são hermitianas. Portanto, se eu fizer uma transformação de Lorentz correspondente a uma rotação, ou uma transformação de Lorentz que só envolva esses geradores, como isso aqui é hermitiano, essa transformação é unitária. Porém, se eu pegar um boost, quem vai estar aqui em cima, se eu pegar um boost, quem vai estar aqui vão ser as matrizes sigma 0 e I. Elas são anti-hermitianas. Se elas são anti-hermitianas, essa matriz aqui não é unitária. Por que está acontecendo isso? Por que o grupo de Lorentz pode ter transformações unitárias e quando eu faço os bustos não são unitários, né? E as rotações não matrizes unitárias. Por quê? Porque as rotações, elas estão centradas no setor SO3. O grupo SO3 é um grupo compacto. O que significa um grupo compacto? Então, significa que os parâmetros são finitos. Eu vou fazer rotações de um ângulo alfa, de um ângulo beta, de um ângulo gama. As rotações são valores entre 0 e 2π. Então, os ângulos de rotação, os parâmetros do grupo de Lorentz, né? Vamos voltar aqui agora, a gente colocou só o gerador, vamos voltar aqui para os parâmetros. Vou apagar isso aqui. Então, nós estamos, já tinha falei na aula passada, comentado, e vou voltar só para enfatizar aqui, que essas nossas matrizes geradoras sigma e mi, aqueles elementos ali, elas satisfazem essa relação, mas de antissimetria no índice. Não é que elas sejam matrizes antissimétricas. Todo mundo está olhando aqui. Essa matriz aqui não é antissimétrica. Nem essa, nem essa. Essas são. Então, as matrizes, sim, elas não são antissimétricas no sentido de troca de linha por coluna. Elas têm essa antissimetria. A matriz sigma TX é menos a matriz sigma XT. Porque esse sinal menos está dizendo que essa matriz aqui é um boost ao longo do eixo do X na direção X, e essa matriz aqui é um boost com vetor de velocidade oposta. Se eu pegar a matriz sigma, por exemplo, 1, 2, eu estou fazendo uma rotação no plano XY no sentido trigonométrico. Se eu pegar a matriz sigma 2, 1, eu estou fazendo uma rotação no plano XY, mas no sentido antitrigonométrico. A rotação muda de sinal. O ângulo θ passa a ser menos θ. Então, esse sinal menos aqui está indicando que é um sinal menos ligado à interpretação dos parâmetros. Ou a velocidade é na direção x, ou a velocidade é na direção oposta. Ou a rotação é no sentido trigonométrico, ou a rotação é no sentido horário. Agora, a matriz ômega, quando eu escrevi que a minha transformação de Lorentz é exponencial de I ômega, nós vimos que essa matriz ômega é expandida numa base, né, de um parâmetro gerador. A ideia da matriz ômega, né, essa matriz ômega ela é expandida como um somatório, né, em que eu tenho parâmetros, cada parâmetro está associado a um gerador. Vocês viram que eu fatoreio A, fatoreio B, fatoreio C, fatoreio alfa, fatoreio beta, fatoreio gama. Então a estrutura, né, de um grupo de Lorentz ou de um grupo de Lie é justamente essa, exponencial de parâmetro vezes gerador. O parâmetro me diz o que é a transformação e o gerador faz a transformação. Por isso que eu chamo de gerador. Ele gera aquela transformação com aquele parâmetro. Então, com isso, nós vamos associando a esses geradores ômega e I, eu vou estar associando parâmetros. Então, para poder fechar isso aqui, eu vou chamar esses parâmetros aqui de ômega e I.
em cima. Então, o que é ômega mini em cima? O que é o ômega 0,1? Ômega 0,1 é aquele nosso parâmetrozinho A. Ele está associado aqui, nós tínhamos visto. É a tangente hiperbólica de ômega 0,1 é menos, é o A. Menos, né, V, velocidade relativa sobre C. A tangente hiperbólica, lembrando da aula passada, do ômega 0,2, que era o parâmetro que aparecia com esse gerador, o parâmetro que aparecia em frente a esse gerador, ele aparecia com uma combinação que dava seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, aí a gente botou um seno hiperbólico e um cosseno hiperbólico de evidência, dava uma tangente hiperbólica, aquela tangente hiperbólica nós interpretamos como sendo a velocidade relativa. E dava tangente hiperbólica do parâmetro, dava tangente hiperbólica de A, era menos Vx sobre C. A tangente hiperbólica de B era menos Vy sobre C. Então, a gente, na verdade, tinha isso aqui, a tangente hiperbólica, né? O parâmetro ômega 0i, tangente hiperbólica desse parâmetro vai ser menos, né, a componente do na flechinha aqui, quer dizer, que é o vetor euclidiano, componente i, sobre C. Isso aqui significa Vx, Vy, Vc. Quando eu colocar essa flechinha euclidiana, é porque eu estou no espaço euclidiano e lá não tem meta. Então, eu preciso abaixar e levantar isso. Então, isso aqui significa Vx, Vy, Vc. Então, era essa a relação. Então, o parâmetro, a tangente hiperbólica do parâmetro é que dá entre menos 1 e mais 1. Mas a tangente hiperbólica existe para qualquer valor real. Então, os três parâmetros de Bush, o ABC, o ômega 0,1, o ômega 0,2 e o ômega 0,3, eles são simplesmente parâmetros reais, de menos a mais infinito. Significa que se esses parâmetros podem ir de menos, porque a gente sabe, a tangente hiperbólica é isso aqui. Vou pegar a tangente hiperbólica de ômega contra ômega, né? A função tangente hiperbólica é limitada, entre menos 1 e mais 1. Mas o argumento da tangente hiperbólica, o domínio da tangente hiperbólica, vai de menos a mais infinito. Então, e os parâmetros A, B e C, eles apareceram aqui. Aparece uma tangente hiperbólica de A, B e C. Quem é finito, quem deve ser V sobre C, é esse valor. Esse aqui está entre menos 1 e mais 1. Então, os parâmetros em si, eles assumem valores reais, de menos a mais infinito. Então, o setor espaço-temporal do grupo de Lorentz, o setor de Bush, não é compacto. Os parâmetros podem ter valores de menos a mais infinito. E aí é um teorema dos grupos de Lie. Toda vez que um grupo de Lie tiver transformações com parâmetros não compactos, as representações com dimensão finita, e aqui nós estamos falando de representações 4x4, você pegar uma matriz 4x4 para representar uma transformação que tem parâmetro não compacto, nunca vai poder ser unitário. O teorema de Lie, o teorema das aulas de Lie diz que as representações de dimensão finita, ou seja, de dimensão n por n, de grupos não compactos, nunca vai ser unitário. Grupos não compactos só admitem representações unitárias se elas forem infinitas. É o que a gente faz quando estuda o grupo de Poincaré. O grupo de Poincaré é não compacto. Por quê? Porque ele tem translações. Eu posso fazer translações, né, de qualquer valor. E tem as transformações de Lorentz. E, de novo, tem parâmetros não compactos. O único setor compacto do grupo de Poincaré são as rotações. Mas o grupo de Poincaré como um todo e o grupo de Lorentz como um todo não são compactos. Então, as transformações específicas, né, associadas aos parâmetros não compactos, elas nunca vão poder ser representadas por matrizes finitas e unitárias. Elas podem ter representação unitária, mas a representação vai ter que ter em dimensão infinita. Eu posso representar, por exemplo, um espaço de funções, que é um espaço infinito. Pode ter uma representação funcional, mas não uma representação matricial. Então, isso aí não é uma coincidência, tem por trás disso um teorema, que é o teorema das representações unitárias. É um dos teoremas fundamentais dos grupos de Lie, dizendo que todo grupo de Lie compacto pode ter representações unitárias com dimensão finita. E grupos de Lie que não são compactos não admitem representações finitas que sejam unitárias. Só para lembrar a vocês isso,
Eu já dei umas referências aí sobre bons textos sobre grupos de Lie. Vocês podem encontrar, quem quiser aprofundar lá um pouquinho. Mas o resultado é esse que a gente usa em física. Isso aí vocês podem usar isso aí pro resto da vida de vocês. Então, isso aí já faz parte do saber popular. Ninguém precisa demonstrar quando fala isso, sabe? Como se diz, direito autoral já é do domínio público, né? Já é de domínio público, não precisa pagar direito autoral. Não precisa nem citar. Tá? Se quiser por uma questão de erudição devido ao teorema fundamental dos grupos de Lie, né? Uma prova de concurso cai daí em botar nomes, né? Teoremas, né? Mas assim, entre nós, é isso. O grupo compacto tem representação finita de dimensão unitária. O grupo não compacto só admite representação unitária se elas forem infinitamente dimensionais. Beleza, então nós vamos fazer a seguinte convenção. Vamos dizer que a parametrização final do nosso grupo de Lorentz é essa aqui. A transformação do grupo de Lorentz, sempre imaginando que tem soma em mim, ela vai ser representada assim, exponencial I sobre 2, vou explicar porque o sobre 2, ômega mini, sigma mini. Então, esses nossos geradores, são esses geradores aqui puramente imaginários. Esses aqui são os parâmetros que nós interpretamos, ômega 0,1, ômega 0,2, ômega 0,3. Depois, ômega 1,2 é o parâmetro de rotação no plano XY. Então, eu vou interpretar isso aqui como sendo um ângulo de rotação em torno do eixo dos eixos. O ômega 2,3 é o parâmetro de rotação no plano YZ. Uma rotação no plano YZ eu vou interpretar como sendo uma rotação em torno do eixo dos Y, com um ângulo θy, sei lá, θy, vamos chamar de θ 1, 2 aqui, chamar de ângulo θ3, esse aqui é o ângulo θ2, né? Escreve o θ1, cuidado. E depois uma rotação no plano ZX, é uma rotação em torno do eixo dos Y. Então, ela vai ser uma rotação com um ângulo θ2 em torno do eixo dos Y. Então, os parâmetros estão interpretados, né? Os parâmetros espaciais estão interpretados, os parâmetros espaço-temporais, os parâmetros mistos dos bustos, estão interpretados como essas tangências hiperbólicas aqui. Muito bem. Por que eu coloquei esse fator por 2? Se nós abrirmos essa soma, μ igual a 0, varia todo μ, μ igual a 1, varia todo μ. Por exemplo, vai ter um tempo que vai ser. Claro, devido à antissimetria, para o ômega, claro que o sigma, mas o ômega também tem essa relação de antissimetria. O parâmetro ômega μ é menos o parâmetro ômega μ. Ou seja, o parâmetro ômega 1,2 é um ângulo de rotação θ em torno do eixo dos eixos. O parâmetro ômega 2,1 é um ângulo de rotação menos θ em torno do eixo dos eixos. A rotação trigonométrica, a rotação antitrigonométrica. Então, como esses parâmetros satisfazem essa relação? Se eu abrir aquela expressão, eu vou ter assim, ó, ômega 0,1, sigma 0,1, mais I sobre 2, tá? I sobre 2, ômega 0,1, tá? I sobre 2, ômega 0,2, sigma 0,2, mais I sobre 2, ômega 0,3, sigma 0,3. Claro que não tem, não posso fazer uma rotação em torno do plano XX, não tem isso, né? Então, todos os parâmetros, devido à antissimetria, claro que ômega 0,0, ômega e I não existem, né? Porque essa relação aqui é antissimétrica, eu vou trocar mi por isso e troca sinal. Então, 0 é antissimétrico. Então, não tem. Isso significaria uma rotação em plano 0,0. Não tem plano 0,0. Tem plano XX, é plano XY, então não existe. Então, óbvio que os ômegas, né, e os sigmas não têm elementos na diagonal. Aí agora, essa soma continua. Aí eu vou pegar mais I sobre 2, ômega 1, 0, sigma, 1, 0. Mais I sobre 2, ômega 1, 2, sigma 1, 2. Pulei o ômega 1, tá? Mais I sobre 2, ômega 1, 3, sigma 1, 3. Aí agora eu faço μ igual a 2, depois faço μ igual a 2. Eu vou fazer 3 vezes isso. Mas aí a gente começa a observar. Olha esse termo aqui e esse termo aqui. Ômega 1, 0 é menos ômega 0, 1. E o sigma 1, 0 é menos sigma 0, 1. Então, colocando esse fator meio, esses dois termos se juntam num só. Então, esse fator 2 é justamente o que a gente está colocando aqui, para ele não fazer double count, para a gente não contar 2 vezes a mesma transformação. Então, ele aparece um 2i. Então, é só para normalizar. Devido à antissimetria do mini aqui
dentro dos parâmetros ômega das matrizes sigma, eu coloco esse 2 porque essa transformação se junta com essa. Por exemplo, a ômega 2, 0 vai se juntar, 0 e 2 vai se juntar com a ômega 2, 0. Então, vão estar sempre pareados e aí o fator I desaparece. É só por isso, tá? Então, nós vamos adotar essa parametrização para as transformações de Lorentz. Lembrando, então, da interpretação dos parâmetros. Lembrando também que isso é uma matriz. Então, sendo uma matriz, a gente conhecendo essa matriz, né? Como é que essa matriz atua? Essa matriz está atuando assim, ó. Qualquer vetor contra a variante, V' I, se transforma assim. E qualquer vetor covariante, na forma covariante, se transforma assim. Essa é a nossa matriz lambda. Portanto, os nossos parâmetros são números, né? São parâmetros numéricos. Mas esses geradores aqui são geradores matriciais. Esses geradores para nós estão escritos assim. A matriz sigma mini, elemento, vou chamar, para carregar essa deixa, como aqui eu chamei, né? De mini, vou chamar isso aqui de lambda, né? Isso aqui é índice de gerador, e isso aqui é índice de linha de coluna. Então, eu estou pegando o gerador sigma kappa lambda e calculando o elemento mini. E os elementos mini, então, esses objetos aqui são esses 6 objetos. Então, vamos buscar para eles uma relação bem definida, uma relação covariante única. Em vez de ter que escrever, declarar sempre cada uma das 6 matrizes, vamos buscar uma expressão compacta para esses 6 geradores aqui. Então, quando eu fizer essa transformação aqui, se eu quiser expandir, por exemplo, infinitesimalmente, ela vai ser assim. Lambda, primeiro termo vai ser a identidade, depois o primeiro termo mais I sobre 2, ômega mini, sigma mini, termos matriciais. Vamos dizer que eu abandone agora parâmetros de ordem ômega 2, V sobre C seja muito pequeno, então eu não vou trabalhar em ordem quadrática, vou trabalhar em ordem linear. Eu pego só a aproximação em primeira ordem, que é a álgebra, né? Aqui está a álgebra. O grupo está aqui e aqui está a álgebra. O resto são exponenciais. A vantagem também do grupo de Lie é um pouco essa, né? Você fica na primeira ordem, resolve tudo na primeira ordem e depois exponencia. Aí, né? Só exponencial que você já sabe. Então a gente precisa saber tudo aqui. Bom, então, como elemento de matriz, eu posso escrever isso assim. Lambda, mi, vamos jogar lambda, vamos dizer assim, kappa lambda, vai ser o elemento da identidade, delta kappa lambda, mais I sobre 2, ômega mini, sigma mini, elemento kappa lambda, mais os 3. Então, o que nós estamos buscando são esses elementos de matriz aqui. Que nós já conhecemos as matrizes. Eu sei quem são essas 6 matrizes. Agora eu só preciso ver se eu consigo compactar essas 6 matrizes em uma única expressão. Então, isso vai ficar para nós, então vamos lá. O que nós estamos observando aqui é o seguinte, que a matriz ômega 0, 1, ela só envolve linha 0 e coluna 1. Linha 0 e colunas, linhas e colunas, 0 e 1. A matriz 0, 2, linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 0, 2. Aqui 0, 3, aqui a matriz sigma 1, 2, ela envolve linha, coluna 1 e 2. A matriz sigma 2, 3, linha 2, linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 2. E a matriz sigma 3, 1, linha 1, coluna 3, linha 3, coluna 1. Então, as linhas e as colunas estão atreladas aos índices da matriz. Então, isso dá para a gente uma maneira, um truquezinho fácil de elaborar esses elementos da matriz. Então, sim, vamos pegar a matriz, então, sigma. Estou chamando agora. Sigma mini, kappa lambda, sigma kappa lambda, mini, mas todo mundo está entendendo. Isso aqui é índice de matriz, isso aqui é índice de elemento de matriz. Vamos ver que a gente se fixa sigma mini, elemento kappa lambda. Então vamos dizer o seguinte, a gente pode pensar o seguinte, aqui vai ter um fator I,
Depois a gente acerta esse sinal. Então, eu vou observar o seguinte. A linha e a coluna dessas matrizes, elas têm que bater com os índices dessa matriz. Então, tudo está indicando o seguinte. Posso pegar. A linha e a coluna daqui tem que bater com esses índices. Então, o jeito de eu botar dessas coisas, bater é delta kappa mi, eta mi lambda. Ou esse índice é igual a esse, ou esse índice é igual a esse. Então, a primeira possibilidade é esse índice ser igual a esse. Está no delta. Aí sobra esse índice ser igual a esse. Como essa matriz aqui também é diagonal, sobra essa. Agora, pode ser que esse índice seja igual a esse. Mas aí troca de sinal. Então eu poderia botar assim, menos kappa, delta, delta mi lambda, delta kappa mi. O que é importante é que essa expressão seja antissimétrica em mi. Se eu trocar mi aqui, troco o sinal. Se eu trocar mi aqui, ó, esse mi vira esse mi. E esse mi vira esse mi. Então esse termo vai em menos esse. Então, eu estou respeitando essa matriz. Eu tenho antissimetria em mi aqui, tenho antissimetria em mi aqui. Então, eu estou propondo uma expressão desse tipo. Vamos ver se isso aí vai funcionar. Vamos pegar, por exemplo, se essa expressão reproduz esses elementos aqui. Então, vou pegar, por exemplo, a matriz, só para começar, a matriz sigma 0, 1. Então, não vamos olhar para lá, vamos olhar para cá. Vamos ver se a gente bater. Então, matriz sigma 0, 1, linha 0, coluna 1. Usando essa expressão, ficaria delta de 0, 0, que é 1. Eta de 1, 1, que é menos 1. Então, isso aqui dá menos 1. Se eu pegar agora sigma 0, 1, 1, 0. Usando essa expressão, tem o i. Aí vai ficar delta de 1, 0, eta de 1, 0, que é 0. Menos eta 0, 0, que é 1, delta de 1, 1, que é 1. Então, isso aqui dá 1. Então, sigma 0, 1, sigma 0, 1, deu menos i, deu menos i. Parece que estava aqui. Agora, todos os outros são 0. Se eu botar aqui, por exemplo, linha 2, coluna 3, vai me produzir delta de 2, 0, eta de 1, 3, é tudo 0. Não tem como. Eu preciso sempre que haja, pela estrutura das matrizes, é preciso sempre que a linha e a coluna daqui batam com os índices da transformação. Senão tudo 0. Por causa dos deltas. Os deltas estão fazendo isso para nós. Professor, Pois não? eu vi que deu certo, mas eu não entendi o insight do eta. Quer dizer, o que te motivou a colocar o eta aí? Vamos ver se deu sim. Por que você acha que eu coloquei o eta? Pois é. A delta eu entendi, a delta de por aqui. Qual é a relação? Qual é a diferença entre delta? Quais são as similaridades entre delta e eta? O delta, quando os índices batem, dá 1. O eta tem a ver com a métrica que a gente adotou. Isso. E, por exemplo, o eta, se você pegar índices diferentes do eta, dá 0 ou não dá 0? O eta também não é diagonal? É, exatamente. Então, olha só. Esse delta aqui está me declarando que esse kappa é igual a mi. Mas, eu preciso que o ni seja, se o kappa for igual a mi, o ni tem que ser igual a lambda. Mas para o ni ser igual a lambda, eu tenho que arranjar alguma coisa que diga que é 0 se ni for diferente de lambda e que é 1 ou menos 1 se o ni for igual a lambda. Eu não posso colocar um delta aqui, André. Não, essa sua pergunta é super sensata, é para você começar a raciocinar nesse sistema. Porque a minha ideia, quer dizer, vamos dizer assim, qualquer menino que faz um curso simples de álgebra, ele pensaria, bota um delta de kappa ni, porque resolve o problema, kappa tem que ser igual a mi, ni igual a lambda, ou vice-versa. Então, o primeiro termo é kappa igual a mi e ni igual a lambda. Aí o cara botaria isso, delta de lambda. Só que no espaço de Minkowski, o delta com os dois índices embaixo é o eta. É isso, é só por uma questão de covariância. Tá. Sempre que você tiver duas coisas que estão com o índice embaixo ou em cima e elas tiverem que ser iguais, a saída é o eta. E se tiver um em cima e embaixo, a saída é o delta. Por covariância, tá certo? É por isso. E aí, claro, o resto também com simetria. Vamos pegar, por exemplo, a matriz sigma 0,3. Vamos pular 0,2, né? Vamos pegar a matriz sigma 0,3, elemento 0,3. Vai ficar delta de 0, 0, que é 1, delta de eta de 3, 3, que é menos 1. Tem um i na frente, então vai ficar menos i. Certo? E a mesma coisa se eu pegar o 3i. Então, para o setor espaço-temporal, parece que essa expressão está legal. Vou pegar agora o setor espacial. Sigma 1, 2. Que é a rotação do plano x, essa matriz aqui.
Então vamos pegar, claro, a gente já sabe que a linha tem que ser 1 e a coluna 2 ou vice-versa. Então isso aqui me daria I. Aí pela minha expressão proposta, aqui tem que ser delta de 1, 1, que vale 1. Eta de 2, 2, que vale menos 1. Menos 1. Se eu pegar o sigma 1, 2, 2, 1, vai ser o sinal ao contrário, vai ser mais 5. Então essa expressão fecha tudo. A famosa expressão Tabajara, né? Resolve todos os problemas. Né? Então, uma só resolve tudo. Então é isso que a gente quer. Essa expressão está boa para nós. Alexandre, você andou me perseguindo por coisas desse tipo. Ele me procura, ele me persegue. Então, é por aí? Está claro agora? Você vai me procurar hoje, depois das 10 da noite, dizendo, já o professor Baruti pega o livro, fez isso. Está claro? O procedimento lógico está claro para você? Nenhum problema. Nenhum problema. Olha lá, hein? Vou olhar o e-mail 22 horas da manhã. Se tudo escrever. Vamos lá. Tá certo então, pessoal? Então a gente está dizendo o seguinte: nós estamos parametrizando o grupo de Lorentz dessa forma. Finalmente, tudo isso é para a gente acertar e começar a trabalhar. Então, lambda, vamos adotar essa representação e essa parametrização para as transformações de Lorentz, o I, o 2 a gente já sabe por quê. Os parâmetros são definidos, então só também chamar a atenção para certas definições, né? E os elementos dessa matriz aqui, então isso que a gente está falando aqui, esses objetos aqui, são as chamadas matrizes geradoras do grupo de Lorentz na representação quadridimensional, ou na representação vetorial. Eu estou fazendo essas transformações em cima de vetores, vetor posição contra o vetor do quadrivetor posição, ou de qualquer quadrivetor, porque depois, na aula de hoje, ou na próxima aula, nós já vamos encontrar uma outra representação quadridimensional que não tem nada a ver com vetor, que é a representação dos espinores de Dirac. Então, é preciso dizer, essa representação é a representação vetorial quadridimensional. Não é redundante, porque existe outra representação quadridimensional que não é vetorial, que é espinorial. Então nós estamos adotando isso aqui. Então veio para cá esse I, e aí o elemento de matriz é delta de kappa I, eta de mi lambda, menos eta de mi lambda, delta de kappa I. Então, André, os índices, o eta, ele só pode absorver, se você tem dois índices embaixo e você quer declarar que eles são iguais, a única saída que você tem é colocar o certo? Por covariância, porque ele é o único objeto do espaço de Minkowski que te diz que se os índices são diferentes, ele é zero. Agora, se não estiver em cima e outro embaixo, estou chamando a atenção, porque isso aí pega muitas vezes, né? A métrica do espaço de Minkowski, essa métrica é a métrica eta. A métrica eta menos 1, a gente representa assim. E depois, esse objeto aqui, que é o verdadeiro delta. Esse cara aqui tem 1 e 0, esse cara aqui tem elementos 1 menos 1 e 0. 1 menos 1 e 0. Esse elemento aqui tem só 0, não tem elemento negativo. E não tem, né? Se eu quiser abaixar, como a gente fala, não existe algo desse tipo. Se eu quiser construir algo desse tipo, isso aqui sai automaticamente igual ao delta de μ. Se você disser, vamos abaixar o índice do eta ou subir o índice do eta. Então, suponhamos que eu queira construir esse objeto aqui, eta μ. Então, esse objeto aqui para mim é eta μ. Kappa, eta, kappa μ. Se eu quero subir esse índice virando μ, eu tenho que multiplicar esse objeto por eta, kappa μ. Essa matriz aqui me faz esse índice subir e o μ sobe. Muito bem. Só que essa aqui é uma relação de inversão, é eta vezes eta menos 1. Então, o resultado disso aqui tem que ser identidade. Identidade mínima. Então, o eta misto existe, mas na verdade ele é o delta de Cohen. Certo? Agora, o delta embaixo não existe. Suponhamos que você quisesse abaixar. Suponhamos que você tivesse esse objeto aqui, delta mi kappa, mas que você queira descer esse índice. Então, o que você faz para descer esse índice? Multiplica por eta mi lambda. Você multiplica isso aqui por eta mi lambda, isso aqui vai dar para você delta de lambda kappa. Muito bem, só que isso aqui é um delta de crônica. Então, isso aqui está dizendo que o mi é igual a kappa.
Então, quer dizer, o delta com os dois índices embaixo, automaticamente o R. Tá? Isso. E vamos pegar aqui, então essa transformação, ela faz isso, né? Quer dizer, essa transformação está fazendo esse trabalho para nós. V' mi igual a lambda. V' kappa igual a lambda. Kappa lambda, V lambda. V' kappa igual a lambda a menos 1 transposto. Kappa lambda. V lambda. Então, se eu quiser pegar uma transformação infinitesimal aqui, ó, por exemplo, quem é V', vamos fazer uma transformação infinitesimal. Então, vamos pegar, vamos expandir então, esse objeto aqui. A identidade, delta. O primeiro elemento daqui é a identidade. A identidade kappa lambda. Delta kappa lambda. Mais o segundo termo, mais I sobre 2. Ômega, mi, sigma, mi, elemento kappa lambda, tudo isso atuando com V lambda, estou trabalhando em primeira ordem. Certo? Então aqui a gente já sabe, esse objeto para nós aqui, I, delta de kappa mi, delta de mi lambda, menos delta de mi lambda, delta de kappa mi. Então, esse I com esse I dá menos 1. Então, eu tenho aqui um fator menos meio. E aí, o primeiro termo vai ficar, o I vai ficar igual a kappa e o I vai ficar igual a lambda. Receita vai ficar ômega, kappa, menos esse termo aqui. O Mi dessa e o Mi da kappa. Mas aí a gente sabe da antissimetria. A gente sabe que ômega kappa lambda é igual a menos ômega lambda kappa. Portanto, ômega kappa lambda também é igual a menos ômega lambda kappa. Para provar esse resultado aqui, basta multiplicar pela métrica aqui, multiplicar pela métrica aqui, subir o índice kappa. E a gente vê que a antissimetria que existe na versão puramente covariante, ela persiste na versão mista. Esse índice é contravariante e esse é covariante. Então, a antissimetria não é perdida. Kappa lambda menos lambda. Sai daqui. Daqui a gente chega aqui. Só vem demonstrar, só multiplicar pela só baixar isso e levantar isso. Então, esses dois elementos são iguais. Então, esse cara aqui sai e coloca um fator 2 aqui. Então, a nossa transformação infinitesimal é delta VI, delta V kappa, igual a menos ômega lambda V lambda. Certo? Então é típico de uma transformação de notação, né? Quando a gente faz a transformação lá no espaço de Minkowski, mesmo no espaço magnético, coordenadas, cartesianas, é a mesma coisa. Eu pego um vetor V' aí, só para comparar aí com você. Sabe que isso é uma propriedade exclusiva do espaço de Minkowski. Deixa eu lembrar que isso aqui tem um vídeo. Então, por exemplo, se eu pego uma transformação, se eu pego o caso do SO3, só para fazer o paralelo aí com o SO3. Então, se a gente pega o SO3, ele vai fazer uma transformação de um vetor. Lá não tem que abaixar e levantar isso, está tudo embaixo. Então, V' aí é a matriz de SO3, é a rotação, é o RIJ, DJ. Isso é uma transformação geral de SO3. Vamos pegar essa transformação em forma infinitesimal. O que é a matriz R? A matriz R é exponencial de I sobre 2, ômega NN, sigma, vamos botar assim,
tá? Do jeito que a gente vai olhar. I, θ, assim, I de chapéu, escalar, sim. Onde nós sabemos as matrizes, isso aqui, tá? Isso aqui é uma matriz, né? I, J, vejam, isso aqui é a matriz completa de SO3. A gente sabe que são esses elementos, então tem que escrever isso aqui da seguinte maneira. Vamos fazer pela transformação infinitesimal. A velhinha I vai ser a identidade, delta de IJ, portanto, VI, delta de IJ, DJ, delta I, mais I, θ, I no chapéu, escalar sigma, elemento IJ, DJ. Mais claro, termo de ordem, θ, parâmetro da transformação é θ. Fazendo então a transformação de SO3, certo? Forma infinitesimal. Agora vamos lá. Então, delta DI vai ser I, θ. Então, a componente, vamos botar aqui, a θ, componente kappa do versor I no chapéu, e aí a matriz sigma kappa. A matriz sigma kappa, elemento J. Esse índice vetorial, o produto escalar é entre esse índice vetorial e esse índice vetorial, as três matrizes. Então está aqui, IJ e aqui VJ. Esquece o resto, né? Então, isso aqui. Agora, esse carinha aqui nós já sabemos. Quem são os elementos de matriz dos geradores de SO3 na representação 3x3? Menos I, epsilon, kappa e J. Vai dar para nós, delta VI, I menos I dá 1, então me dá aqui um θ, que é o ângulo de rotação, isso aqui vai me dar epsilon, kappa e J, I de chapéu kappa, VJ. Isso aqui, ó, para botar esse I aqui para frente, bota em cima um menos aqui. Então, isso aqui fica menos θ, e isso aqui é o produto vetorial, que é I por V componente I, né? I, chapéu, vetorial V, componente. Então, a mesma expressão, linear, gerador. O parâmetro da transformação está aqui, o parâmetro da transformação está aqui. Se a gente trabalhar essa expressão aqui, projetar os índices no espaço aqui, já essa relação aqui. É só lembrar o seguinte, que no SO3, eu não falei que isso aí está nos cursos anteriores, aí, quem já viu um pouquinho de teoria de grupo vai lembrar, mas é que na transformação, deixa eu apagar isso aqui, na transformação infinitesimal, nas transformações de SO3, quando a gente parametriza, né, uma matriz de rotação 3x3, por uma matriz do SO3 dessa forma aqui, exponencial, de I, θ, I chapéu, escalar sigma, a gente está, essas matrizes sigma aqui, eu posso escrever, quer dizer, a matriz sigma 1, o que ela faz? Ela faz uma rotação em torno do eixo do x. Portanto, ela está associada a uma transformação no eixo YZ. A matriz sigma 2 faz uma rotação em torno, quando tem um índice só, é o ângulo, é o eixo da rotação, uma rotação em torno do eixo do x. Uma rotação em torno do eixo do x nada mais é do que uma rotação no plano YZ. Uma rotação em torno do eixo dos y nada mais é do que uma rotação no plano ZX. E uma rotação em torno do eixo dos eixos nada mais é do que uma rotação no plano x. Então a gente pode adotar essa notação. Dizer o seguinte, ó, sigma I, eu posso dizer que isso aqui é um meio de epsilon I j kappa, sigma j kappa. Agora, esse sigma j kappa não é elemento de matriz, é matriz, especificando a rotação. Estou dizendo, ó,
sigma 1, desenvolvendo essa expansão aqui, como isso aqui for 1, 2, 3 e 3, 2, então sigma 1 é igual a sigma 2, 3. Ou seja, sigma 1, rotação em torno do eixo do x, é igual a uma rotação em torno do plano YZ. Então isso aqui me diz exatamente que essa relação de dualidade, sigma 1 é o sigma 2, 3, sigma 2 é o sigma 3, 1, sigma 3 é o sigma 2. Se você já sabe que eu fui infeliz com essa notação, porque é o mesmo sigma, chama isso aqui de sigma til. Sigma til é a versão da rotação especificando o plano onde a rotação acontece. E o sigma centil é a versão da rotação especificando o eixo ortogonal ao plano onde a rotação acontece. É a mesma coisa, só tido de duas formas diferentes. Rodar em torno do eixo dos eixos é a mesma coisa que rodar no plano x. Então essa relação faz isso. Então se eu posso colocar essa relação aqui, botar então isso aqui. Então vai aparecer o fator 2. Então esse R aqui, quando eu fizer isso aqui, ó, exponencial de I, beta, vamos botar MK chapéu, sigma K. Mas aí agora, eu vou chamar esse sigma K de 1 meio de epsilon kappa Ln sigma Ln. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, fazendo isso, essa rotação aqui vai ser escrita desse. Aí, esse eta kappa Ln N chapéu kappa, eu vou chamar de meu ômega Ln. Então, eu vou ficar com isso aqui dessa maneira: exponencial de I sobre 2. Vou chamar isso tudo aqui, ó, o ângulo de rotação, a informação sobre o ângulo de rotação e o eixo que especifica em torno do qual acontece a rotação. Na verdade, aqui são três parâmetros: um ângulo, θ. Como esse vetor aqui é um vetor unitário, as três componentes não são independentes. Então, eu tenho nx, ny e nz. Claro, a soma deles ao quadrado é 1. Então, dessas três componentes, uma é redundante. Então, eu tenho três parâmetros aqui. Então, esses três parâmetros aqui, eu vou chamar isso aqui de um ômega Ln. Sigma Ln. Como esse ômega é antissimétrico em Ln, só vai acontecer ômega 1, 2, ômega 2, 3 e ômega 3, 1. Então, vai ser justamente isso. Quem vai ser ômega 1, 2? Ômega 1, 2 vai ser o θ, a componente 3 desse vetor. Θ, a componente 2, θ, a componente 1 desse vetor. Então, tem três parâmetros independentes, lembrando que esse vetor é unitário. Então, eu posso colocar nessa forma. E aí, claro, quem é o meu elemento IJ? Isso vai me dar exponencial de I sobre 2, ômega Ln, sigma Ln, e tudo isso IJ. E aí vocês vão tirar a mesma relação. Calculando isso aqui, ó, sigma Ln, elemento IJ, exatamente como a gente fez no caso de Lorentz, sigma Ni, elemento kappa lambda, isso aqui vai ser menos I, delta de Li, delta de Mj, menos delta de Lj, delta de Mi. Então, só dá uma olhadinha. Se eu pegar, por exemplo, a matriz sigma 1, 2, que é a matriz que faz rotação em torno do eixo dos eixos. Matriz sigma 1, 2. A matriz sigma 1, 2 a gente vai lembrar, ela era 0, menos I, 0. I, 0, 0, 0, 0, 0. Essa aqui é a nossa matriz sigma 3, a rotação em torno do eixo dos eixos. Estou dizendo que essa aqui é a minha matriz sigma 1, 2. Se eu colocar aqui, ó, pegar 1, 2 e pegar linha 1, coluna 2, é exatamente menos I. Então essa aqui. Então, a gente pode fazer em SO3 tudo de duas formas. Ou desse modo, trabalhando com essa parametrização para SO3, para SO3 eu tenho essa duplicidade de notações por causa justamente para essa dualidade. Eu posso escrever uma matriz de SO3 desse modo, exponencial, de I, θ, em sigma, e aí eu vou trabalhar com matrizes que são caracterizadas pelo eixo da rotação, com aqueles elementos, sigma I, jk, menos I, epsilon, j, I, jk. Ou eu posso escrever essa mesma matriz, tudo igual,
colocando aqui não mais o eixo e o ângulo, colocando aqui parâmetros, vamos dizer, parâmetro MN, e colocando as matrizes especificadas pelo plano onde acontece a rotação. Lembrando que aqui, sigma kappa IJ é menos I epsilon kappa IJ. Lembrando que aqui, sigma MN IJ segue esse padrão aqui, menos I, delta MI, delta MJ, menos delta MJ, delta I. Certo? Vocês podem escolher, trabalho com um ou com o outro. Todos os dois fazem o mesmo trabalho com essa coisa. Que eu posso passar, porque o epsilon me permite passar de um objeto com índice para um objeto com dois índices. Isso é uma característica só das três dimensões espaciais. No espaço uniforme não dá para fazer isso. Só para chamar a atenção, isso tudo aqui é coisa mais ou menos dada, antiga, né? Se alguém tiver dúvida, só procurar, tá? Estou dizendo que é trivial, não. Estou dizendo que em princípio estaria naquilo que a gente chama de pré-requisitos. Tá? Mas não significa que tem que saber. Se tiver dúvida, pode procurar, por exemplo, o Alexandre. Você assistiu o curso jurídico todo? Não assistiu? Todo. Mas assistiu as aulas todas? Começo do aqui, então. Pode procurar. Se você ficar com a mesma dúvida, você me procura. Então procura ela. Tá? Mas só para dizer que, não estou dizendo que isso aqui é óbvio, todo mundo tem que saber, isso aqui está no sangue. Não estou dizendo nada disso. Estou só fazendo uma revisão para... Eu gostaria de fazer um paralelo entre o espaço de Minkowski e o espaço euclidiano, porque muitas vezes, em termos, né, disciplinares, assim, quando a gente estuda as disciplinas, a gente aprende certos conceitos em certas situações. E aí a gente